mais uma live nesse mês de outubro e estou aqui novamente nesse mês de outubro com 21 novas lives. Esse mês eu vou estar fazendo aqui lives mais sozinhas, lives curtinhas, lives direto ao ponto, onde vai te ajudar aí a você se destravar, onde vai te ajudar aí a você dar o próximo passo em direção ao seu objetivo de emagrecer, em direção para você chegar aí no verão mais feliz com o seu corpo, para você chegar aí no verão com uns quilos a menos, com autoestima melhor. Então esse mês de outubro estarei aqui compartilhando esse conteúdo com você. Vilma, seja muito bem-vinda, fala para mim se você está vendo e me ouvindo bem, e a gente já vai entrar aqui, né, no tema da nossa live, porque o nosso tempo é um dos nossos bens mais preciosos, né? Acredito que a escolha e o tempo é os nossos dois bens mais preciosos, então tá aí duas coisas que a gente não pode desperdiçar, nem o nosso tempo e nem as nossas escolhas, que é aquilo que, né, a gente vai fazer aí, onde a gente vai dar destino aí pro nosso tempo a partir das nossas escolhas. Então vamos que a gente vai estar falando aqui então hoje sobre, obrigada Vilma por você me confirmar aqui que está me vendo e me ouvindo bem, onde a gente vai estar falando o quê? Sobre 3 posturas, tá? E essas 3 posturas, elas são o quê? É tudo aquilo que eu vou estar abordando de conteúdo aqui nesse Instagram, né? Que é voltado para o seu emagrecimento, que é voltado aí para você que já não sabe mais o que fazer, que emagrece e volta a engordar. Tá tudo diretamente relacionado com essas 3 posturas, tá? Então, é sobre isso que eu vou estar falando aqui. É sobre isso que você vai estar aprendendo nessa live. Então, eu vou falar quais são essas 3 posturas, como que elas se formam e qual que é que a gente tem que estar aí mais ativo, né? Eu já passei por essas 3 posturas, na verdade, passei por 2 e estou na 3ª postura hoje, é sobre isso que eu vou compartilhar aqui com você. Então vamos lá, para não perder tempo, live direto ao ponto, bora falar sobre o que tem que ser falado. Então vamos lá. A primeira postura eu vou chamar de PI, que é o quê? E eu já vou contextualizar, tá? Por que é e por que ela tem esse nome. É a PI, que é o quê? Uma postura infantilizada. Quando eu digo postura infantilizada, por que eu estou usando esse termo? Porque todos aqueles hábitos que nós temos dificuldade de mudar, todos aqueles hábitos que eu sei que eu preciso fazer, mas que eu não consigo colocar em prática, todos aqueles hábitos que eu preciso, né, incluir na minha vida. Então eu sei que comer massa todo dia à noite engorda, eu sei que... Oi, dona Irene, seja muito bem-vinda. Eu sei que não me exercitar me engorda, eu sei. Então todos esses hábitos saudáveis que a gente sabe que precisa, né, a gente precisa colocar em prática, mas que eu tenho dificuldade. Sabe quando a gente costuma falar assim, ai meu Deus, mas eu me tira tudo, mas me tira o meu pãozinho do meu café da manhã. Nossa, minha maior dificuldade é não comer bolo no meio da tarde, por exemplo. Então o que eu quero, né, dizer com isso? A postura infantilizada, ela é o quê? Ela está diretamente relacionada com todas as nossas experiências que nós vivemos na nossa infância, com todas aquelas memórias que elas ficam registradas na gente e que muitas vezes manter esses hábitos nada mais é do que uma forma inconsciente da gente estar revivendo toda aquela emoção, aquela experiência. Então eu tinha uma cliente, por exemplo, que ela não comer o bolo no período da tarde para ela era o hábito mais difícil. Ela já tinha melhorado o café da manhã, almoço, janta, ela já tinha ali feito várias melhorias, né, na alimentação dela, nos hábitos dela, mas a hora que ela mais passava um cortado, o hábito que ela mais tinha dificuldade era o bolo no café da tarde. Você que tá aqui comigo, qual que é o hábito que para você é mais difícil de abrir mão? Aquele que você fala assim, nossa, esse daqui para mim é o que mais me pega, eu sei que é o que mais atrapalha aí o meu objetivo. Então, compartilha aqui qual que é esse hábito. E aí essa cliente minha, né, ela tinha muito essa dificuldade.
Quando, né, a gente estava dentro de uma sessão dentro da mentoria comigo, o que a gente identificou? Que todas as vezes quando ela chegava da escola, a mãe dela, em casa, a mãe dela estava esperando ela com a mesa de café posta, e aí era o momento onde ela, junto com os irmãos e com a mãe, tomavam um café da manhã, logo depois que ela chegava na escola. Ou seja, uma postura infantilizada, o que eu quero dizer quando eu digo isso? É que você está preso no passado, a dificuldade que você tem de não comer um determinado alimento, ou então de fazer uma substituição, é por quê? Porque ela está ligada com alguma experiência, alguma memória, algo que você viveu na sua infância. Então, a sua dificuldade não é necessariamente a questão da comida em si, mas é o quê? É o que aquela comida representa para você, o que ela significa para você. Então a gente vai observar que todos esses hábitos que a gente tem dificuldade de, muitas vezes, de incluir, ele vai estar relacionado com algo referente na nossa primeira infância, principalmente do 0 aos 7 anos de idade. Por quê? Porque do 0 aos 7 anos de idade, a gente não tem a parte lógica formada, a gente só está ali absorvendo todas as experiências. E na fase adulta, o que a gente faz? A gente criou um padrão. E o fato da gente ter criado esse padrão lá na nossa infância faz com que a gente, hoje na fase adulta, a gente só viva repetindo esse padrão. Então, todos esses hábitos que a gente tem dificuldade de abrir mão, nada mais é do que um padrão que foi criado na infância. Então, não adianta eu ficar olhando somente para o comportamento, não adianta eu ficar olhando somente para o que eu tenho que mudar. Não adianta eu ficar olhando somente, né? Então eu vou lá e pego um cardápio da nutricionista e tá perfeito, você tem que mesmo numa nutricionista pegar um cardápio. Porém, se você não entender a conexão daquilo que você faz com aquilo que foi proposto para você fazer, você não vai conseguir executar aquilo por muito tempo. Por quê? Porque o seu inconsciente, ele representa 95% das suas ações, das suas decisões. Então, 95% das ações que você tem, elas são inconscientes. Isso é, você aprendeu lá na sua primeira infância. Então, tem uma cliente, por exemplo, que ela tinha muita dificuldade de destravar com relação à atividade física. Era o que mais pegava para ela. Ela queria ser consistente com relação à atividade física e ela não conseguia. Por quê? Porque lá na primeira infância dela, ela, por questão da religião, ela ia para a escola de saia, ela não fazia, ela não praticava educação física. Então ela cresceu o quê? Com um distanciamento da atividade física. Na cabecinha dela era como se ela pensasse: exercício não é para mim. Quando ela entendeu a necessidade de ser uma pessoa ativa na vida adulta, isso estava no inconsciente dela. E aí essa força do que está registrado no inconsciente, ela é muito mais forte do que o desejo, do que o querer, do que a vontade de fazer o que precisa ser feito. Então, ela saber o que precisa ser feito é somente uma informação. Agora, o que está no inconsciente dela é que de fato vai determinar os resultados dela, o que de fato vai determinar aquilo. Por quê? Porque 95% da força que ela tem está no inconsciente. Então, se existe coisas que você precisa fazer para você conseguir emagrecer, se existe coisas que você sabe, então eu sei de repente que eu tenho que parar de comer pão, ou diminuir o pão, ou eu sei que eu tenho que fazer atividade física, ou então eu sei que eu tenho que parar de comer doce, mas você não consegue, entenda, você está na PI, que é a postura infantilizada, que nada mais quer dizer do que você está presa a padrões do passado. Você está preso a situações que te mantêm lá no seu passado. Então, a gente precisa o quê? Vir para uma segunda postura, que é o quê? Que é a PM. O que é a PM? É a postura madura. Na postura madura, eu faço o que tem que ser feito. Na postura madura, eu já entendi que a dificuldade que eu tenho de fazer o que precisa ser feito não é culpa minha. Não é que eu não tenho força de vontade, não é que eu preciso criar vergonha na cara, não é. Eu já entendi que existem padrões do passado
que me impedem de fazer o que precisa ser feito. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ativar uma postura madura. E essa postura madura é o quê? É eu começar a olhar para todo o meu contexto do passado que faz com que eu tenha dificuldade de ter, de criar e de manter esse novo hábito. Que faz com que eu tenha preguicinha, que faz com que eu, apesar de eu saber que doce engorda, ainda assim é tão difícil eu deixar de comer doce, ou então eu não comer doce com tanta frequência ou com tanta quantidade. Então a gente vem o que? Para essa segunda postura, que é o quê? Que é uma postura madura. Então, na postura madura, eu faço o que tem que ser feito. Na postura madura, eu consigo olhar para minha história. Numa postura madura, eu já entendi que existe todos esses registros no meu inconsciente. Eu já entendi que se existe algo que eu não consigo fazer, não é porque eu não tenho força de vontade, é porque existe alguma dinâmica oculta. E aí eu vou o quê? Buscando entender de onde que vem essas dificuldades. Eu busco entender por que fazer atividade física é tão difícil para mim, por que eu tenho tanta dificuldade de abrir mão do doce, por que para mim o café da tarde é tão difícil. Enfim, você sabe, né? Dentro da minha mentoria, o que a gente faz? A gente faz uma programação, né? Dentro do ciclo do emagrecimento sistêmico, a gente faz uma programação. Então, a gente tem ali um calendário dos seus meses, do seu mês, né? O ciclo do emagrecimento sistêmico, ele dura 30 dias. Então, a gente faz ali uma programação e a gente faz o quê? Um planejamento alimentar. A gente faz um planejamento de rotina, a gente faz um planejamento de atividade física. Então, você tem ali tudo o que você precisa fazer. Quer dizer que você vai seguir exatamente como está ali? Não, não quer dizer que você precisa seguir exatamente o que está ali. Porém, você decidiu, você determinou, você escolheu. Oi, Cris, seja bem-vinda. Já chegou aqui também, a Celinha. Sejam todas muito bem-vindas. Você decidiu, você escolheu, você colocou ali a sua decisão. Então, você fez o quê? Um planejamento, você fez o quê? Uma previsão. Então, você tem ali um calendário. E aí, dentro desse calendário, você vai colocar... Você faz todo ali, a gente faz, né, dentro do ciclo de emagrecimento sistêmico, todo um planejamento. Pra quê? Não é pra pirar, não é pra ficar louca, não é pra ser a louca do planejamento, não é pra ficar se punindo caso não cumpra, mas é principalmente pra quê que a gente faz um planejamento? Pra gente conseguir identificar as dinâmicas ocultas, que nada mais são do que os padrões que estão registrados no seu inconsciente lá no passado, da sua primeira infância, e que te impede de ter e construir um bom hábito hoje. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer esse planejamento, por quê? Porque através desse planejamento, a gente vai conseguir o quê? Evidenciar. Bom, para mim, de segunda a sexta-feira eu consigo, de repente, né, um exemplo, eu consigo ter e manter uma alimentação saudável, mas chega na sexta-feira à noite, nossa, aí eu descanso, sou uma pessoa durante a semana, sou outra pessoa durante o final de semana. Então, não, eu faço tudo certinho, mas quando eu tô com meu marido, não consigo não comer doce. Ou então, entende? Então, a gente vai o quê? A gente tem ali minimamente, a gente faz essa previsão para a gente conseguir identificar quando a postura infantilizada ela está presente, quando a postura infantilizada ela está em ação. E quando eu tô na postura madura é o quê? Eu consegui enxergar o que estava me prendendo no passado, eu consegui enxergar por que eu não tinha força de fazer aquilo que precisava ser feito. Então, o que eu faço? Dentro, né, das sessões, a gente vem o quê? Trazendo luz para a consciência de todas essas dinâmicas. Isso vai fazendo o quê? A gente vai deixando de lado cada vez mais uma postura infantilizada e ativando cada vez mais uma postura madura. Por quê? Porque o que te mantém em uma postura infantilizada é você não ver, é você não enxergar, é você não saber o porquê que você não tem força para fazer aquilo que precisa ser feito. E a partir do momento que eu começo a enxergar, a partir do momento que eu começo a entender, eu começo o quê? A ter força para fazer o que precisa ser feito.
E aí a gente vai o quê? Dentro, né, da postura madura, qual que é a sequência, né? Na postura infantilizada, a pessoa ela não tem força para fazer o que precisa ser feito. Então ela sabe, muitas vezes ela até investe dinheiro. Então, eu fui lá, investi dinheiro na academia. Então eu fui lá, paguei uma nutricionista nova. Então eu vou lá e gasto dinheiro com um procedimento estético. A pessoa ela quer emagrecer, mas ela não tem força para fazer aquilo que precisa ser feito. Então ela paga academia, mas não vai. Ela paga aplicativo de atividade física, mas não faz. Ela contrata de repente uma profissional, né, uma nutricionista para passar um cardápio para ela, mas ela não tem força para executar aquele cardápio. Então, na postura infantilizada, a mulher ela não consegue executar aquilo que de forma racional ela sabe que precisa ser feito. Na postura madura, eu sei o que precisa ser feito e eu faço aquilo que precisa ser feito para emagrecer. Na postura infantilizada, eu quero emagrecer, eu até invisto dinheiro, mas eu não tenho força para fazer aquilo que precisa ser feito. Na postura madura, eu sei o que eu tenho que fazer, eu já estou começando a entender o que me mantém no passado e eu consigo fazer aquilo que precisa ser feito para emagrecer. Então, eu uso muito a hashtag, né? Bora fazer o que tem que ser feito. Então, quando a gente está com uma postura madura ativada, a gente consegue fazer o que tem que ser feito para emagrecer. Porém, não basta a gente ficar na postura saudável se eu quero emagrecer e nunca mais voltar a engordar. Se eu quero emagrecer e o meu desejo é manter esse peso, e aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ativar a PS, que é o quê? Que é a postura saudável. Então é quando você já conseguiu emagrecer, você já está no peso que você deseja, você já está ali, você já conseguiu ter resultado e você não quer voltar a engordar. Então aqui não adianta eu ficar somente na postura madura ativada. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir para a postura saudável, que é o quê? Que é a postura que vai fazer com que você sustente esse resultado, que é a postura que vai fazer não só com que você alcance esse objetivo que você tenha de emagrecer, mas que principalmente você consiga manter esse resultado. E aí já não é mais uma questão de emagrecer. Você já entendeu que construir, né, criar e manter bons hábitos é uma questão de longevidade, é uma questão de ter uma vida saudável, que emagrecer não tem somente a ver com o agora, mas que tem a ver com, né, uma velhice saudável. Então você tá aqui, porém você tá olhando o quê? Você já consegue agir no hoje pensando no futuro. Então, dentro de uma postura saudável, mesmo eu estando no peso ideal, eu vou fazer escolhas saudáveis. Por quê? Porque já não tem mais a ver com emagrecer, já tem a ver com o quê? Com ser saudável, com ter um estilo de vida, com ter uma longevidade saudável. Então, tudo isso vai fazer o quê? Tudo isso vai fazer com que você tenha consistência naqueles hábitos. E aí, o que é legal a gente entender? E eu sempre trago isso, né? A gente precisa estar 70% do tempo no presente, 20% do tempo no futuro e 10% do tempo no passado. O passado, ele serve para quê? Ele serve como uma biblioteca para a gente ir e consultar. Mas, se você quer emagrecer e você não consegue fazer o que tem que ser feito, é porque você não está 10% do tempo no passado, você está a maior parte do tempo no passado. E eu diria que a maior parte de nós, adultos, estamos a maior parte do tempo virados para o passado. Isso é preso a situações que a gente viveu, preso a memórias que a gente registrou, preso a informação e a emoção que a gente deu para aquela emoção. Então, o que a gente precisa? A gente precisa o quê? Quanto mais eu visito o meu passado, mais eu venho para o presente.
Então, tudo isso é o quê? É a gente, e o mais importante não é a gente nem viver muito no futuro e nem muito no passado. Excesso de passado, depressão, excesso de futuro, ansiedade, excesso de presente, estresse. Então, o que que a gente precisa? 70% do tempo no presente, 20% do tempo no futuro, 10% do tempo no passado. Se você sabe o que tem que ser feito, mas você não consegue, o que que isso demonstra? Isso demonstra que você está a maior parte do tempo no passado. Isso quer dizer que você está com uma postura infantilizada ativa. Então, o que que a gente precisa e o que que é o ideal? Dentro da postura madura, eu tô o quê? E dentro da postura saudável, eu tô o quê? 70% do tempo no presente. Então, eu sei o que precisa ser feito e eu faço o que precisa ser feito. Então, eu sei que o meu café da manhã tem que ser assim, eu sei que o ideal para eu me alimentar é assim, eu sei que a frequência de atividade física que eu tenho que fazer é essa, eu sei. Então, você sabe disso tudo e você faz. Quando você sabe tudo que você tem que fazer e você faz, você está ou na postura madura ou na postura saudável. E a gente precisa sim olhar para 20% do tempo no futuro. Por quê? Porque é que nem eu. Quando eu pego aqui o meu planner, e eu faço o meu planner todos os meses, o que que eu faço dentro desse planejamento? Então, eu vou olhar, deixa eu pegar aqui o meu calendário. Eita, que eu não tô achando. Aqui, ó. Então, tem aqui o calendário. Dentro desse calendário, o que que eu faço? Quando eu tô aqui planejando as exceções, finais de semana, né, feriado, meu período menstrual, então tá tudo aqui planejado, ó. Então, quando eu planejo isso, para onde que eu tô olhando? Quando eu faço o planejamento, eu tô 20% do tempo olhando pro futuro. Por quê? Porque eu preciso saber o que que acontece dentro do meu mês para que eu consiga minimamente me organizar. Então, se você deseja emagrecer, você precisa saber, opa, quando que tem aniversário, quando que tem, qual que é o final de semana, como que vai estar aqui acontecendo o meu mês, quais vão ser os eventos, eu vou ter um casamento, eu vou ter uma festa aí para ir, como que vai ser? Então, você olha o quê? Para o contexto do seu mês, você tá o quê? Você tá ali 20% do tempo olhando para o futuro. E o que que você tem que fazer? 70% do tempo você tem que estar no presente. Então, você vai saber o que você tem que fazer a partir do momento que você olhou para o seu futuro e você planejou. Você vai saber o que que você tem que fazer ali no seu dia. Então, a qualidade de presença que você precisa é no seu dia. Se no seu dia você não conseguiu fazer o que tem que ser feito, o que que a gente evidencia aqui? A gente evidencia que você não está no presente, que você está com uma postura infantilizada. Isso quer dizer que você está preso a dinâmicas, vivências, memórias, experiências do passado. E a gente consegue identificar isso como? Quando a gente vai lá, a gente faz um planejamento e não consegue executar o planejamento. Isso só demonstra o quê? Que existem questões do passado que eu preciso olhar. E esse é o maior presente. Por quê? Porque a partir do momento que eu começo a identificar isso, que eu começo a olhar para isso, eu começo o quê? A conseguir ter autonomia. Por quê? Porque eu começo a ver aquilo que antes eu não via. Eu começo a enxergar aquilo que antes estava invisível. Eu começo a ver o que estava oculto. E isso que está oculto, apesar de você não ter visto, está te impedindo de fazer o que precisa ser feito. Então, é para isso que a gente tem que olhar. Para quê? Para que cada vez mais você venha para o presente e no presente você tem força para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, é sobre isso. São sobre essas 3 posturas que a gente vai sempre estar falando. PI, PM e PS. Postura infantilizada, postura madura e a postura saudável. Postura madura, eu tô no presente, eu faço o que tem que ser feito. Mas depois que eu fiz o que tem que ser feito, eu consegui emagrecer, eu cheguei no meu objetivo final, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ativar uma postura saudável. Por quê? Porque eu não preciso só emagrecer, você precisa aprender também o quê? A sustentar esse emagrecimento. Então, você precisa sustentar esses hábitos, você precisa sustentar esse resultado que você alcançou.
Então a postura madura a gente ativa para fazer o que tem que ser feito. E a postura saudável é o quê? É para você levar aí pro resto da sua vida. Então você já não tem mais maus hábitos, você já entendeu que as gordices da vida faz parte, mas você consegue escolher quando você vai comer. Não é uma questão desregulada, não é uma questão de eu como na louca, como qualquer hora. Não. Você escolhe, você come com consciência, tá? Então, essas aqui são as 3 posturas. Eu quero saber aqui, comenta aqui embaixo qual postura que você tá, se você está na postura infantilizada, e não leve para o lado pessoal. Postura infantilizada é somente uma forma de dizer que você está ainda repetindo hábitos que você aprendeu na sua infância, você está repetindo costumes que você entendeu que era o certo. Você está apenas ainda trazendo o quê? Aquela memória como uma memória que você entendeu ou que você aprendeu, né, que era o certo. Não tem nada a ver com você ser uma pessoa infantilizada, não. É só uma forma o quê? De dizer, olha, você ainda está numa postura infantilizada, que é o quê? Ainda tem questões que a gente precisa olhar que evidenciam que você não está no presente, que você ainda está preso no passado. Então, todos esses hábitos, esses costumes, até mesmo nas nossas preferências alimentares, ou também aquelas coisas que a gente tanto gosta de comer, né? Pipoca para mim, por exemplo, pipoca para mim é uma coisa que traz uma memória afetiva. Então eu gosto de comer pipoca, não é pela pipoca, é pela memória afetiva. Eu tenho essa consciência, eu gosto sim de pipoca. Ainda bem que pipoca não é uma coisa que engorda, né? Mas eu tenho também memória afetiva com relação ao McDonald's, né? Então foi uma coisa que eu também consegui identificar. Todas as vezes que eu tava triste, que eu me sentia mal, eu tinha vontade, a primeira coisa que eu sentia vontade era de comer McDonald's, até que eu entendi que eu estava numa postura infantilizada. Então o que eu ativei? Ativei uma postura madura para eu conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Então a gente precisa o quê? Identificando cada uma dessas 2 posturas, e a gente vai variar entre as 3. A gente vai variar entre a postura infantilizada, a gente vai variar entre a postura madura e a gente vai variar entre a postura saudável. Por quê? Porque a gente somos seres voláteis. Então, eu acabei de viver uma experiência, pode ser que essa experiência ative lá a minha postura infantilizada. Só que pode ser que essa dinâmica, essa situação, essa memória, ela nunca tenha aparecido, seja a primeira vez. E aí a gente faz o quê? Eu começo a enxergar isso que antes estava oculto, eu começo a ver isso. Oi Pri, seja bem-vinda, a Fernanda também chegou aqui, sejam bem-vindas. Eu começo a ver aquilo que antes eu não conseguia ver, e essa que é a parte mais importante, é eu conseguir enxergar aquilo que estava oculto, porque a partir do momento que eu consigo enxergar aquilo que estava oculto, eu consigo tomar uma decisão diferente, eu consigo tomar uma nova decisão, e a partir dessa nova decisão é que eu vou conseguir ter e colher um resultado diferente, e não vou mais ficar naquele ciclo repetitivo de tentar e não conseguir fazer o que precisa ser feito. Então é o que? É você literalmente ver aquilo que estava oculto. Então a gente vai sempre estar variando entre essas 3 posturas, mas o mais importante é o que? É eu conseguir ver para que eu consiga tomar uma nova decisão, criar um novo hábito, e a partir disso eu conseguir não somente emagrecer, mas eu conseguir também manter esse resultado, eu conseguir também sustentar esse resultado. Então, essa live direto ao ponto aqui vai ficar salva, essa live aqui, e esse mês de outubro, então eu vou fazer aqui esse circuito de live também, algumas sozinha, algumas em dupla, mas pra gente tá trazendo cada vez mais esse conhecimento sobre isso, tá? Então, se você assistiu essa live, ela vai ficar salva, comenta aqui embaixo em qual postura que você identificou que você está. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, qualquer coisa que você queira falar, manda uma mensagem no direct. Sempre gosto quando vocês comentam, olha, eu gostei mais disso na live, isso aqui fez mais sentido pra mim, isso aqui eu fiquei com dúvida, isso aqui eu me identifiquei muito, isso aqui é assim mesmo.
Então me manda um direct que eu vou gostar bastante de te ajudar aí com um próximo passo. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e amanhã tem live, não sei que horas, não sei que tema. Eu só sei que eu vou estar aqui entregando mais um pouquinho de conteúdo direto ao ponto para vocês. Então, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.